Você já se perguntou por que, mesmo trabalhando duro, o dinheiro parece desaparecer das suas mãos? Como se algo invisível drenasse sua prosperidade, deixando você sempre um passo atrás. Existe uma falha espiritual oculta que muitos ignoram, e é exatamente ela que está impedindo o fluxo de abundância na sua vida. O problema não é apenas financeiro, é espiritual. A maioria das pessoas luta no campo errado, acreditando que basta ganhar mais ou economizar melhor. Mas a verdade é que há forças atuando nas sombras, bloqueando a colheita daqueles que semeiam honestamente. Essa falha não se manifesta de forma óbvia. Ela se esconde em pequenas atitudes, em palavras malditas, em pensamentos negativos e em sentimentos não resolvidos. É como um vazamento espiritual que esgota a energia da sua prosperidade. Deus quer te abençoar, mas há brechas que o inimigo usa para roubar o que é seu. Quantas vezes você já percebeu que logo após receber um dinheiro, algo inesperado acontece e ele vai embora? Uma conta surpresa, um gasto urgente, um acidente, uma dívida antiga ressurgindo. Isso não é coincidência, é um padrão espiritual e ele precisa ser quebrado. A Bíblia fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E esse roubo, muitas vezes, acontece de maneira sutil, invisível aos olhos humanos. Há maldições ligadas à desobediência, à ingratidão, à inveja e até à falta de perdão. Quando o coração está preso nessas correntes, a bênção não encontra espaço para se manifestar. Muitos acreditam que o dízimo é apenas uma questão de dinheiro, mas é muito mais do que isso. É um ato de proteção espiritual. Quem entrega a Deus o que é dele, fecha as portas para o devorador. E o devorador é real. Ele age quando você permite que o orgulho, o medo ou a desconfiança dominem sua mente. Quando você diz não tenho o suficiente, o mundo espiritual entende que você aceitou a escassez como sua verdade, e a escassez começa a crescer. É por isso que tanta gente vive no ciclo de ganha e perde. Trabalha, conquista algo, mas logo vê tudo escorrer pelos dedos. O segredo está em alinhar o coração com os princípios espirituais da prosperidade. Você não precisa lutar sozinho. Há uma força divina pronta para restaurar o que foi roubado, mas ela só age quando há arrependimento e entrega genuína. A falha espiritual começa quando você tenta resolver tudo com a força do braço, quando esquece de colocar Deus à frente de cada decisão. O mundo material é apenas o reflexo do que está acontecendo no invisível. Se há confusão, medo e dúvida dentro de você, haverá bloqueio financeiro fora de você. É tempo de corrigir essa falha. O primeiro passo é reconhecer que o dinheiro é uma ferramenta de propósito, não um fim. Quando o dinheiro governa seu coração, ele se torna ídolo. Quando ele serve à vontade de Deus, ele se multiplica. É nesse equilíbrio que está o segredo da verdadeira prosperidade. Muitos perdem tudo porque não entendem essa lei espiritual. Querem prosperar, mas sem transformar o coração. O problema não é o quanto você ganha, é o quanto o inimigo rouba por meio de portas abertas. Essas portas podem ser fofocas, mentiras, promessas quebradas, desonestidade, desrespeito aos princípios. Cada ato contrário à verdade é uma brecha. E o inimigo só precisa de uma. Mas há esperança. Há restauração quando há arrependimento. Deus não quer te ver preso em dívidas. Ele quer te ver livre, próspero e testemunhando o poder dele. A libertação financeira começa quando você entende que prosperidade é fruto de obediência, não de sorte. Não é sobre o quanto você sabe, é sobre o quanto você confia. Quando você confia, Deus age. Quando você duvida, o inimigo encontra espaço. É por isso que o seu dinheiro tem sumido, porque há uma falha espiritual não tratada. E essa falha precisa ser curada na raiz, no espírito. Hoje,
O Espírito Santo te convida a examinar as áreas onde você tem deixado brechas. Onde há inveja, perdoe. Onde há medo, confie. Onde há ingratidão, agradeça. Onde há orgulho, humilhe-se. Onde há falta, declare abundância. Cada atitude espiritual correta é uma semente que fecha as portas para o inimigo. Se você quer ver sua vida financeira mudar, comece agora mesmo a alinhar suas palavras e pensamentos com a verdade de Deus. Não aceite mais o ciclo da perda. Há um tempo de restituição chegando, mas ele só se manifesta quando há mudança de postura. E essa mudança começa dentro de você, no silêncio da sua oração. Fale com Deus hoje e peça que Ele revele onde está a falha que tem te feito perder o que é seu, porque quando a luz entra, o inimigo foge, e o que foi roubado será devolvido em dobro. Comente, eu creio, se você sente que essa palavra falou ao seu coração. Quando você entende que há uma falha espiritual por trás das suas perdas, começa a enxergar a vida financeira com olhos espirituais. Nada acontece por acaso. Existe uma guerra travada todos os dias pelo domínio das suas finanças. E quem não percebe isso acaba sendo manipulado pelo inimigo sem nem perceber. Ele planta pensamentos de derrota, de incapacidade e de escassez para que você aceite viver limitado. E quando você aceita, ele vence. O problema é que a maioria das pessoas ora pedindo bênção, mas continua alimentando a maldição com atitudes erradas. É como pedir chuva, mas tapar o céu com um guarda-chuva. Deus quer derramar abundância, mas você precisa abrir espaço para recebê-la. Isso significa quebrar padrões antigos, desfazer palavras negativas e cancelar alianças espirituais com o medo e a escassez. Quantas vezes você já declarou, nunca consigo sair das dívidas? Essas palavras são decretos espirituais. O mundo espiritual responde àquilo que você fala. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem a usa mal pode estar destruindo a própria colheita. Por isso, hoje Deus te chama para mudar sua confissão. Declare palavras de fé, mesmo quando tudo parecer contrário. Diga, eu sou abençoado, a provisão está a caminho, nada me faltará. Quando você fala, o céu se move, e quando o céu se move, o inferno se cala. O inimigo não suporta quem decide confiar em Deus, mesmo nas tempestades. Ele perde o controle quando vê alguém orando, declarando e perseverando. Porque a fé é a chave que desarma todas as armadilhas. E a sua fé é o escudo que impede que a falha espiritual volte a se abrir. Se você quer ver transformação, pare de olhar para o saldo da conta e comece a olhar para o saldo do seu espírito. A riqueza verdadeira não nasce do lucro, nasce da aliança. Quando sua aliança com Deus está firme, o inimigo não tem poder para tocar no que é seu. O devorador pode tentar, mas será impedido, porque há uma cobertura sobre quem obedece. E obedecer não é apenas frequentar uma igreja ou repetir orações. É viver de acordo com os princípios do reino. O reino de Deus é regido por leis espirituais, e quando você as quebra, sofre as consequências. Mas quando as honra, vê milagres acontecerem. Uma das maiores falhas que o inimigo usa é o desânimo. Ele sabe que, se conseguir roubar sua esperança, rouba também seu propósito. Sem propósito, o dinheiro se perde. Sem fé, a bênção estanca. Por isso, proteja sua mente. Não aceite pensamentos de derrota. Repreenda cada sussurro que disser que não há saída, porque há sim. Deus é especialista em reescrever histórias. Ele muda destinos em um instante quando encontra um coração quebrantado. E se hoje você está cansado de lutar sozinho, saiba que Ele te viu. Ele conhece o peso das tuas contas, a angústia de não saber o que fazer, o medo de não conseguir pagar o básico, mas também sabe o quanto você deseja mudar.
e é nesse desejo sincero que começa a restauração. Quando você se volta a Deus com arrependimento, o céu se abre. Quando você entrega suas finanças ao controle dele, o inimigo perde o direito legal de tocar nelas. O segredo é parar de lutar no natural e começar a guerrear no espiritual. Faça orações específicas, declare libertação sobre o seu dinheiro, ungir sua carteira, seu local de trabalho, seus documentos. Isso não é superstição, é ato de fé. É colocar o espiritual acima do material. E a fé verdadeira move o invisível. Muitos duvidam disso porque foram ensinados a ver o dinheiro apenas como algo físico, mas o dinheiro é energia espiritual. Ele responde à autoridade. Quando você usa o dinheiro para o bem, ele se multiplica. Quando usa com egoísmo, ele se corrompe. O inimigo quer te fazer pensar que riqueza é pecado para te manter pobre e dependente. Mas a Bíblia diz que Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Ele quer te ver abençoado, porque a abundância é testemunho do seu poder. Só que essa abundância vem com propósito. Ela vem para que você ajude, abençoe, expanda o reino. O inimigo deturpa isso, colocando culpa e medo. Mas hoje essa mentira cai por terra. Você vai prosperar sem culpa, vai crescer sem medo, vai viver o que Deus prometeu. Porque a falha espiritual está sendo revelada e curada. A partir de agora, comece a declarar que o ciclo da perda acabou, que o devorador foi repreendido, que nenhuma maldição financeira permanecerá ativa. E mais do que isso, que sua mente foi renovada. Porque a verdadeira libertação começa dentro. Quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Deus está levantando você para ser um testemunho vivo de prosperidade espiritual. Comente "quebro" se você crê que o ciclo de perdas foi encerrado em nome de Jesus. Agora que você entende a origem espiritual das perdas, é hora de agir com autoridade. A falha não se corrige apenas com palavras, mas com atitudes que demonstram fé. Muitos dizem confiar em Deus, mas continuam agindo com medo, escondendo o que têm, desconfiando da provisão e alimentando a ansiedade. O medo é a arma que o inimigo mais usa para paralisar as finanças dos filhos de Deus. Ele sussurra que você não vai conseguir, que não vale a pena tentar, que tudo vai dar errado. E quando você acredita, ele vence. Mas hoje, o Espírito Santo está te despertando para uma verdade poderosa. O medo é a ausência de fé. E onde há fé, o medo não permanece. A fé abre portas, o medo as fecha. Por isso, o primeiro passo para restaurar suas finanças é romper com o medo. Comece a agir como alguém que já foi liberto. Fale como quem acredita na promessa. Caminhe como quem já venceu. Essa postura espiritual muda tudo. Quando o inimigo vê alguém que não teme mais, ele recua, porque sabe que perdeu o controle. E o controle da sua vida pertence a Deus, não ao inimigo. Cada vez que você duvida, você dá força à falha espiritual. Mas cada vez que você confia, você fecha a brecha e o céu se manifesta. Deus quer levantar em você uma nova mentalidade de prosperidade. Ele não quer que você viva contando moedas, mas contando testemunhos. A prosperidade não é ostentação, é libertação. Ser próspero é ter o suficiente para viver bem e abençoar outros. E essa é a missão dos filhos do reino: transformar a bênção em ponte, não em prisão. Quando o dinheiro serve a um propósito divino, ele nunca falta. É por isso que o inimigo tenta desvirtuar o coração das pessoas, fazendo-as gastar com vaidade, invejar os outros e competir. Tudo isso abre falhas espirituais, porque desvia o foco da verdadeira fonte, Deus. Se Ele é o dono do ouro e da prata, por que temer a falta? O que falta não é dinheiro, é confiança, é entrega,
é obediência. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o resto se alinha. Mas quando você coloca o dinheiro no centro, tudo se desordena. Essa é a falha que muitos não percebem. O inimigo não precisa tirar todo o seu dinheiro para te destruir. Basta tirar sua paz. E sem paz, você gasta mal, decide errado, vive preocupado. Ele sabe que, se conseguir te deixar ansioso, ele já te venceu. Mas o Espírito Santo está te chamando para um novo tempo de equilíbrio e sabedoria. É hora de parar de reagir e começar a governar. Você foi criado para dominar, não para ser dominado. A prosperidade que vem de Deus traz descanso, não desespero. Traz direção, não confusão. Por isso, comece a pedir sabedoria antes de pedir dinheiro. Peça discernimento antes de agir. Peça revelação antes de investir. Porque Deus quer te colocar em lugares altos, mas Ele não coloca ninguém onde o coração não está preparado. E essa preparação acontece no silêncio da fé. Quando você é fiel no pouco, Ele te confia o muito. E o pouco não é só dinheiro, é atitude, é pensamento, é caráter. O dinheiro vai para onde a integridade está. Por isso, se há desonestidade, mentira ou falta de gratidão, a bênção se afasta. O reino espiritual responde à pureza do coração. Quanto mais limpo o seu interior, mais livre será o fluxo da provisão. E isso não é religião, é lei espiritual. O universo foi criado com ordem e a prosperidade é parte dessa ordem. O caos financeiro é sinal de desordem espiritual. Por isso, se você quer prosperar, comece organizando sua vida com princípios divinos. Honre o que você tem, seja fiel no que já recebeu, seja grato pelo pouco e o muito virá. A falha espiritual é curada quando a fé se torna ação. E essa ação pode ser simples, como ajudar alguém, ofertar, perdoar, abençoar. Cada gesto quebra uma cadeia invisível. Cada atitude de fé gera movimento no mundo espiritual. E quando você menos espera, as portas se abrem. Deus está levantando pessoas que viveram anos na escassez para se tornarem exemplos de abundância. E você é uma delas. Mas precisa acreditar, precisa agir, precisa permanecer. Porque a fé não é emoção, é decisão. Decida hoje confiar em Deus de verdade, mesmo que os números digam o contrário. Decida não ceder ao medo, não repetir palavras de derrota. Decida viver com propósito. A partir desse momento, tudo o que era perda se transforma em semente. O inimigo não poderá mais roubar o que é seu, porque a falha espiritual foi exposta e está sendo fechada pelo poder do sangue de Cristo. Declare isso com autoridade. Nada mais me será tirado. E creia, porque quando você fala, o céu ouve. Comente liberta se você sente que Deus está restaurando sua área financeira e fechando todas as brechas que o inimigo usava contra você. Quando você começa a fechar as brechas espirituais, algo muda dentro e fora de você. É como se um véu caísse e tudo se tornasse mais claro. As oportunidades que antes pareciam invisíveis começam a aparecer. As portas que estavam trancadas se abrem e até o que parecia perdido começa a ser restaurado. Isso acontece porque a prosperidade verdadeira não é apenas material, é uma energia divina em movimento. Deus nunca desejou ver seus filhos presos ao medo de faltar. Ele quer vê-los livres, confiantes, abençoados e generosos. Mas para isso é preciso manter o coração alinhado. Uma das maiores falhas espirituais é esquecer a origem da bênção. Quando o homem se exalta, ele perde a cobertura. Quando acha que conquistou tudo sozinho, abre espaço para o orgulho e fecha o canal da graça. O inimigo sabe disso e trabalha em silêncio, sem pressa, para semear a soberba no coração dos abençoados. Muitos prosperam e logo depois perdem tudo porque deixaram de reconhecer Deus como fonte. A falha volta a se abrir quando há ingratidão.
Por isso, a gratidão deve ser o alicerce da sua vida financeira. Agradeça mesmo o pouco, porque o pouco com Deus vale mais do que o muito sem Ele. A gratidão é uma chave espiritual poderosa. Ela destrói a inveja, anula o medo e atrai multiplicação. O céu se move onde há um coração grato. Se você quer manter o fluxo da prosperidade, pratique a gratidão todos os dias. Agradeça pelo ar, pelo alimento, pelo abrigo, pela saúde, por cada detalhe. Quando você agradece, o universo espiritual entende que você reconhece a fonte e Deus multiplica o que você valoriza. Outro ponto importante é o perdão. Muitas pessoas estão presas financeiramente porque estão presas emocionalmente. O rancor é uma corrente invisível que impede o fluxo das bênçãos. Quando você guarda mágoa, sua energia se bloqueia e o inimigo usa isso para travar sua vida. O perdão é libertador não apenas para a alma, mas também para as finanças. Ele limpa o canal entre você e o céu. Por isso, se alguém te feriu, perdoe, não pelo outro, mas por você. O perdão é um ato de inteligência espiritual. Ele fecha a falha e abre caminho para a abundância. E se perdoar for difícil, peça força a Deus. Ele sabe o quanto isso pesa, mas também sabe o quanto isso liberta. Há pessoas que oram pedindo prosperidade, mas continuam alimentando sentimentos que bloqueiam o próprio milagre. Deus quer te dar, mas você precisa estar pronto para receber. O Espírito Santo não opera em um coração cheio de mágoa. A prosperidade não combina com o ressentimento. O perdão é o terreno fértil onde a bênção floresce. Quando você perdoa, você libera o fluxo e o céu libera o favor. Além disso, é essencial quebrar alianças espirituais com o passado. Há pessoas presas a votos inconscientes de pobreza. Elas cresceram ouvindo que dinheiro é sujo, que riqueza é pecado, que o crente deve ser simples e sofrer, e aceitaram isso como verdade. Mas isso é uma mentira espiritual. O inimigo distorceu a verdade para manter o povo de Deus enfraquecido. A Bíblia nunca disse que prosperar é pecado. Ela ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si. O dinheiro é uma ferramenta de impacto. Nas mãos certas, ele muda vidas, abençoa famílias e espalha o reino. Por isso, hoje, você precisa cancelar toda a crença que te limita. Declare em voz alta: eu fui criado para prosperar em Deus e nada vai me impedir de viver isso. Quando você declara, o mundo espiritual ouve e as correntes começam a se romper. O poder das palavras é real. Toda palavra dita com fé é uma semente plantada no invisível. Por isso, plante palavras de vitória, não de derrota. Fale o que você quer ver, não o que você teme. A mente espiritualizada é uma mente criadora. Quando ela se alinha com a vontade divina, nada pode resistir. E lembre-se, prosperar não é ter muito, é ter paz. A paz é o selo da verdadeira prosperidade. Ela é o sinal de que você está em equilíbrio com o propósito de Deus. E onde há propósito, há provisão. Você nasceu para manifestar o poder de Deus na terra através da sua prosperidade. Não para se vangloriar, mas para inspirar outros a crer. E quando você entende isso, a falha espiritual não tem mais poder sobre sua vida. A partir de agora, o inimigo não poderá mais tocar na sua colheita. Deus vai multiplicar o que você plantar com fé, e nada nem ninguém poderá impedir. Comente glória se você sente que Deus está restaurando completamente seu destino financeiro e apagando toda falha que o inimigo tentou usar contra você. Agora que a luz foi lançada sobre a falha espiritual que drenava suas finanças, o próximo passo é manter essa libertação viva. A guerra espiritual financeira não termina quando você entende o problema. Ela se vence na constância. O inimigo é insistente e tentará muitas vezes reabrir a brecha que foi fechada. Ele sabe que se conseguir te fazer desistir da fé,
ele retoma o controle. Por isso, sua vitória depende da vigilância. Vigiar é proteger o que foi conquistado. Cada decisão financeira que você tomar a partir de hoje precisa ser filtrada pela sabedoria de Deus. Antes de gastar, ore. Antes de investir, peça direção. Antes de reclamar, agradeça. São atitudes simples, mas espiritualmente poderosas. Porque o inimigo trabalha nos detalhes, e Deus também. É nas pequenas decisões que o destino muda. Quando você passa a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, tudo mais começa a se alinhar. A promessa de buscar primeiro o reino não é uma frase bonita, é um princípio espiritual ativo. E quem o pratica experimenta resultados sobrenaturais. Deus deseja te dar mais do que dinheiro. Ele quer te dar estabilidade, propósito e legado. Ele quer que você viva de forma que sua prosperidade glorifique o nome dele. Essa é a diferença entre a riqueza do mundo e a prosperidade do reino. A riqueza do mundo termina quando o dinheiro acaba, mas a prosperidade divina continua mesmo na escassez, porque ela vem da presença de Deus e não das circunstâncias. É por isso que você pode ter paz mesmo quando o saldo é baixo, porque sabe que a fonte não secou. A fonte é espiritual, e quando o espiritual está saudável, o material obedece. Hoje o Espírito Santo está te chamando para ser um administrador do reino. Você não é apenas um sobrevivente das finanças, você é um embaixador da abundância divina. Através da sua vida, outros verão que é possível prosperar com santidade. Mas para isso, é preciso disciplina. A indisciplina é uma falha disfarçada. O inimigo não precisa destruir o que você ganha se conseguir te fazer gastar sem sabedoria. Por isso, pratique o autocontrole. Planeje, organize, defina prioridades. A prosperidade espiritual caminha de mãos dadas com a responsabilidade. Deus não derrama onde há desperdício, porque o desperdício é sinal de desordem. A ordem atrai a bênção, o caos atrai a perda, e tudo começa na mente. O inimigo quer te distrair com comparações e pressões sociais. Ele quer que você se sinta atrasado, pequeno, inferior. Mas cada vida tem um tempo determinado por Deus. E o tempo de Deus nunca atrasa. Ele está preparando algo maior do que você imagina. Cada luta financeira que você viveu foi um treinamento. Cada perda, um alerta. Cada deserto, uma construção de fé. Você não falhou, você foi moldado. E agora, moldado, você está pronto para viver o extraordinário. A prosperidade que vem de Deus não é sorte, é consequência. Ela segue princípios, responde à fé e floresce em quem não desiste. Por isso, continue firme, continue declarando, orando, agindo. Mesmo quando nada parecer mudar, continue. Porque é na perseverança que o invisível se manifesta. Deus nunca fica em dívida com quem o honra. Ele restitui, e quando restitui, devolve multiplicado. Tudo o que o inimigo tirou de você será devolvido com juros espirituais. Sua colheita será abundante, porque agora o solo está limpo, a falha foi curada e o céu está aberto sobre você. Não duvide, não olhe para trás, não desista. Cada passo que você der em fé é um golpe no reino das trevas. Você foi levantado para vencer essa guerra e ensinar outros a vencer também. E se Deus te trouxe até aqui, é porque há algo muito maior preparado à sua frente. Você não é vítima do sistema financeiro, você é filho do rei. E filho do rei não vive de migalhas, vive de promessas. Então levante a cabeça, declare sua vitória e caminhe com autoridade. O que antes te oprimia, agora será testemunho da tua libertação. O devorador foi vencido, a falha espiritual foi fechada e a abundância está fluindo.
A prosperidade do reino começa dentro e transborda para fora. Você verá a diferença não apenas no seu bolso, mas na sua paz, na sua família e na sua vida. A partir de hoje, declare todos os dias: eu sou herdeiro da abundância de Deus e nada poderá roubar o que Ele me deu. Porque essa é a verdade que o inimigo mais teme. Você é livre, próspero e protegido. Comente amém se você sente que essa libertação é sua e que nunca mais o inimigo tocará nas suas finanças.